Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ler apenas o verso de número 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vou repetir o final. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Até aqui. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção e a direção de Deus para esta noite. Pai bendito, graças, Senhor Deus, pela nossa igreja, por este culto de louvor, adoração, por este momento precioso, Senhor, onde nos debruçamos na Tua palavra para ouvir a Tua voz. Queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito fale ao nosso coração, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, muitas vezes confortados ou confrontados, de acordo, Senhor, com a necessidade de cada coração. Mas que Teu Espírito opere, ó Deus, e fale a nós. Apesar do pregador, o vaso de barro, que é apenas um instrumento, mas que toda honra e glória seja dada realmente ao Teu nome e a Tua palavra, Senhor, opere nessa noite. Abençoa-nos, continue conosco, Senhor, nesse culto, falando, abençoando, edificando a Tua igreja, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos. Eu apenas, realmente, literalmente, pincei, como não costumo fazer, uma passagem em que Paulo vai dar um testemunho em Antioquia. E ele vai falar de servos de Deus, como Deus vinha trabalhando na história. Fala do profeta Samuel. No verso 21 ele vai falar de Saul. E no 22... como Deus tira o rei Saul e coloca Davi. Mas ele faz essa síntese tão importante, uma síntese biográfica do rei Davi, desse personagem bíblico que a gente já vem há 2 domingos, meio que despretensiosamente falando sobre ele. A gente falou no primeiro domingo, quem está aqui conosco, para você resgatar a sua família. Vimos aquela passagem em que Davi volta para sua cidade e ele encontra as casas e as famílias, esposas e filhos sequestradas, junto com o seu exército. Todas as mulheres e filhos foram sequestrados. E a Bíblia nos diz que lá naquela região de Ziclac, eles vão chorar, lamentar pelas famílias, mas eles vão lutar pelas famílias. Eles resgatam, restauram, e as famílias são resgatadas. Uma história dramática, linda, impactante, que está gravada, editada, guardada no nosso canal. Você pode assistir com calma depois. No domingo seguinte, nós falamos de uma outra experiência de Davi. Como Davi entrou na caverna do Adulão. E lá como que Deus trabalhou na sua vida, tempo de caverna. Todos nós temos momentos na nossa história em que Deus nos tira de palácios e nos coloca em verdadeiras cavernas. A gente comentou que caverna não é um lugar propício para um rei. Mas caverna é um lugar onde Deus forja reis. Você é filho de Deus. Você não foi feito para uma caverna. Mas às vezes Deus vai te levar para uma caverna. E lá no lugar frio, solitário, isolado, é um lugar onde Deus forja. Ele forja o nosso caráter, Ele nos molda, Ele nos quebranta, Ele nos transforma. Nós falamos um pouquinho então sobre a caverna de Adulão, famosa, passagem também que está editada, guardada no nosso canal no YouTube. E eu quero encerrar essa pequena trilogiazinha aqui, falando um pouco desse personagem. A gente viu 2 situações na vida dele, mas vamos entender quem é essa pessoa, o que Deus fez nessa vida e como Deus trabalha na nossa vida, escolhe alguém e usa como instrumento. E aqui o apóstolo Paulo, muito tempo depois, milhares de anos depois, praticamente, ele vai falar do rei Davi. Ele faz uma pequena síntese no verso 22, quando ele diz assim, que Deus declara: eu achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa é uma frase de Deus.
Ele está citando o Antigo Testamento. Que Deus achou a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, gente? Primeiro que isso já nos mostra, com muita profundidade, uma questão teológica impressionante. A gente pensa que nós achamos a Deus, né? Nós pensamos que nós é que buscamos a Deus. Não, meus queridos. Na verdade, Deus que nos acha, Deus que nos busca. A iniciativa é dele. É ele que vem até nós. É ele que foi atrás de Davi. O texto está muito claro. Ele achei a Davi, homem segundo o meu coração, disse Deus. E Deus vai trabalhar na vida de Davi. O que significa ser um homem ou uma mulher? Um servo segundo o coração de Deus. O que a Bíblia nos fala? Por que uma expressão tão forte como essa? E se você conhece um pouquinho a história de Davi, você sabe que cometeu erros graves. Um homem pecador, falho, imperfeito, que deu algumas escorregadas e falou, não é possível que ele fez isso. Não é possível. E fez. E por que Deus continua registrando a sua palavra depois de tanto tempo, depois dos erros cometidos, que ele não deixou de ser o homem segundo o meu coração, que é um testemunho que o apóstolo Paulo vai deixar registrado na carta de Atos, falando de Davi, dizendo que eu achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Deus vai usar de forma extraordinária esse personagem e fica registrado por muito tempo isso. Então a gente tem que ir lá na origem. Como é que tudo começou? Aí, meus queridos, a gente vai ver o momento em que Deus realmente chama a Davi. A história é muito interessante, eu acho que é aquela história que quem cresceu na igreja, cresceu ouvindo a história de Davi, que foi ungido por Samuel. Mas a gente tem que ir lá na Bíblia e ler isso aqui e entender o que foi que aconteceu naquele dia, gente. Davi não sabia de nada, nem no local lá, na casa do pai, no dia que Samuel aparece, ele estava. A Bíblia diz que Samuel ele é enviado por Deus lá, na casa de Jessé. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 16. Eu vou lendo devagar, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma análise aqui e trazer lições preciosas para a nossa vida, momentos na história dele que marcaram esses atributos, falar assim, um homem segundo o meu coração. E o que a gente pode aprender, pelo menos uns 3 textos eu vou trabalhar com vocês essa noite, se Deus permitir, que vai nos falar um pouquinho sobre essa questão de ser segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz então que Samuel, depois de rejeitar a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, foi rejeitado, Deus agora começa a preparar um novo rei. E a forma que Deus trabalha é muito interessante. E isso tudo ficou registrado aqui para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para a gente entender como que Deus trabalha e Ele continua trabalhando e nos ensinando. Lá em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia nos diz então que Samuel ele é enviado à casa de Jessé e lá iria ungir um rei. Ele não sabia quem seria. Ele sabia que naquela casa, um jovem, filho de Jessé, seria ungido rei. E a Bíblia nos diz lá, vou começar pelo verso número 6, que já adianta. Sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então o primeiro filho, ele está lá na casa de Jessé, ele fala assim, eu vim aqui, eu quero conhecer os seus filhos, Deus me enviou aqui porque eu vou ungir um dos teus filhos. Então o pai começa a apresentar os filhos. O primeiro deles, chamado Eliabe, e ele diz consigo, certamente deve ser esse. Devia ser um homem forte, alto, chamava atenção, que tinha a aparência, olhando com os olhos humanos, a interpretação humana, o julgamento humano. Ele falou, o próprio Samuel, um homem experiente, gente. Não estamos falando de um qualquer aqui. Estamos falando de Samuel. Ele diz, certamente deve ser esse. Está perante o Senhor o seu ungido. Ele se precipitou, como a gente fala. Julgou com os olhos, julgou com a aparência. Meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, uma coisa a gente precisa ter certeza. Nada parece o que é. Cuidado com a aparência. Isso aqui a gente já vê de cara, algo que a gente tem que estar sempre lembrando. Nós temos que ser, nesse mundo, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente.
Quem trabalha em aparência é quem, gente? A Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Aparência é algo que nos engana, olhos humanos. A gente não sabe o que está no coração, as intenções, a gente tem que estar sempre buscando a Deus, o discernimento das coisas como elas são de fato. Aquilo que não parece, aquilo que está por trás das cortinas, no coração, na intimidade. Deus é um Deus de coração, gente. Deus é um Deus que sonda o nosso coração, que julga o nosso coração. Ele julga os intentos do nosso coração. E nós humanos julgamos muito pela aparência. Nós julgamos pelos atos externos, aquilo que parece ser. E o próprio Samuel, um homem tão experiente, o primeiro que aparece, ele fala, não, é esse aí, certeza que é esse aí. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Provavelmente devia ter algum atributo ali que ele olhou e falou, quem que vai agora liderar uma nação inteira? Tem que ser um homem muito forte, um homem carismático, um homem, né, que tem atributos de um rei. Ele olhou com seus olhos humanos e fez um julgamento humano. Aqui está o próximo rei de Israel. O Senhor disse, não atentes. Deus sabia que Samuel estava julgando pela aparência. Então Deus sabe também quando a gente julga pela aparência. Quando a gente é levado por aquilo que é superficial. Não faça isso. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus não rejeita aparência, gente. Deus rejeita coração, essência, alma. Eu o rejeitei. E aí ele vai trazer aquela lição extraordinária. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então aí, não era aquele, foi descartado, rejeitado pelo próprio Deus. Essa lição extraordinária que vai ficar para a gente aqui, guardada, para a gente aprender coisas extraordinárias. A gente olha o exterior, a gente olha a aparência, a gente julga errado muita coisa, a gente está sempre equivocado, a gente tem que estar atento a isso. O próprio Samuel errou ali, mas ele estava aberto, vamos lá, então não é esse. O pai Jessé vai chamar o outro agora. Próximo filho, Abinadab, o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Imagina um pai agora com 7 filhos e Deus rejeitou os 7. Até na casa de Davi tinha filho que foi rejeitado por Deus, né? A gente entra em pânico quando... Imagina, dos 8, 7 foram rejeitados, só vai ter um. É Davi, né? Também compensou, né? Mas, percebe? Dentro de uma casa, de um homem temente a Deus, nós temos ali 7 filhos que não passaram no crivo. Provavelmente o coração não era o coração segundo o coração de Deus. Deus rejeitou 7 filhos de Jessé, gente. Isso é sério. Na palavra de Deus é dito assim, porém Samuel vai perguntar, acabaram seus filhos? Nós já mandei 7 aqui, nenhum, né? Que situação difícil, né, gente? Aí, ele diz, ainda falta o mais moço, era o caçula. O último, como a gente diz aqui, a raspa do tacho. O pai nem apresentou esse. Era muito novinho. Na cabeça de Jessé, ele imagina um homem pronto. Na cabeça de Samuel, imagina um homem pronto. A gente tem que entender, se ele era o mais moço, ele não vai ser ungido rei e naquele mesmo momento ele sobe no trono. Gente, a história é longa. O que vai acontecer nesse mesmo capítulo, nós vamos chegar lá, que é o segundo ponto que eu vou trabalhar. Davi vai morar com Saul, gente. Olha só. Deus vai colocar ele perto do trono, mas não vai sentar no trono ainda. O que o texto nos mostra é que, na verdade, ele ainda era uma matéria-prima bruta, não pronta. O homem ou a mulher, segundo o coração de Deus, não está pronto. É o que Deus vai fazer naquela vida. Ele escolhe e ele trabalha. E dali para frente, o que Deus vai fazer na vida de Davi é muito importante. E quando então finalmente Jessé vai dizer, olha, eu ainda tenho o mais moço.
Aí Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. A questão aqui, que a gente tem que entender, não é que ele era... Alguns já falam assim, devia ser franzino, devia ser um homem fraco. Se você ver a história de Davi, não devia ser um homem fraco, não. Ele é um homem de guerra. É um homem que lutou batalhas. A maior característica que o diferenciava pela aparência dos outros irmãos era a idade. Ele era muito novo. Ele não estava pronto ainda. Isso faz até os mais jovens pensar, você ainda não está pronto. Você ainda vai ter que passar por muita coisa. Deus ainda tem que fazer uma obra muito grande na tua vida. Pensa que Deus chamou o menino novinho, o caçulinha. É óbvio que o pai não vai chamar ele, não é porque ele era ruim, não é porque ele era fraquinho, raquítico. A aparência dele era até boa, mas, meus irmãos, e Davi, não era brincadeira não. Se você começa a acompanhar a história dele, era um homem de guerra, era um homem que enfrentou situações, fala, não, a questão é que ele era muito novo. E eles já estavam pensando um homem pronto. O que Deus estava procurando era um homem inacabado. O mais novo possível, porque ele ia fazer uma obra na vida daquela pessoa. E aqui o texto sagrado chama. E ele aparece, ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta e unge-o, pois é este. Tomou Samuel então o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, aí que vem a característica mais importante de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, Deus o separa. E é Deus que possui a Davi e começa a trabalhar na vida de Davi. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, meus queridos, o homem e a mulher segundo o coração de Deus é um homem e uma mulher que não está pronto. É que Deus vai fazer a obra. Não era um atributo próprio dele, mas era alguém que Deus ainda ia fazer algo extraordinário. Ele não era necessariamente na sua natureza melhor que os seus irmãos. Era algo que Deus ainda ia fazer na vida dele. Ele não saiu dali e se entrou no trono, ele não estava pronto para isso, jamais. Tudo que ele ia passar, tudo que a gente já pregou nos 2 últimos domingos, gente, pensando que aquela caverna era uma preparação para ele ainda sentar no trono. Muitos anos depois, ele não estava pronto para sentar no trono. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, é um homem, mulher inacabado, que precisa ser moldado, trabalhado, talhado, quebrantado, moído, levado para a caverna, para ser forjado. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Então, para mim, a maior característica de Davi era alguém que Deus ainda iria trabalhar. O Espírito vai possuí-lo, apossou. Na verdade, ele toma posse de Davi. Você é meu, Davi. Agora eu vou começar uma obra na sua vida. E ele vai tirar realmente Davi da casa dos seus pais. E vai fazer uma obra na sua vida. É um jovem que está começando os primeiros passos na sua vida, na sua carreira, no projeto de vida dele. E do verso 14 em diante, a gente vai para o segundo ponto que eu quero marcar aqui para você. O homem segundo o coração de Deus, então, primeiro de tudo, é um homem inacabado. É um homem que Deus ainda tem que fazer muita coisa ali, para ele se tornar de fato segundo o coração de Deus. E aí você vai ver uma marca interessante. Deus vai agora, do verso 14 em diante, na sequência, no verso seguinte, Deus já começa então, depois de possuí-lo, trabalhar na sua vida. Você não vai sentar no trono, mas você vai ficar pertinho do trono. E eu vou começar a te preparar para esse trono. Verso 14 em diante é aquela passagem que Saul agora vai atrás de um jovem que soubesse tocar harpa. Essa era a característica. Alguém que saiba cantar, louvar. Importante isso. Um homem segundo o coração de Deus é um homem inacabado, mas é um homem que adora. A maior marca de Davi, gente, não era por ser um guerreiro, um homem forte e um grande líder. Para mim, a maior marca de Davi e a coisa que Deus mais vai operar é o homem que fez a maioria dos salmos, gente. A maior marca de Davi não era a força na carne que ele tinha no seu braço, era um coração adorador. Era um homem que escreveu os salmos mais lindos da Bíblia, que transformava a sua dor em louvor.
A maior marca de Davi não era sua força, sua liderança. Você fala, qual é a maior marca? A gente esquece. Era um adorador, gente. Isso qualquer um de nós que servimos podemos ser. Adorador que tem um coração voltado para Deus, para adorá-lo, na alegria e na tristeza, nas situações de vitória, de conquistas, mas nas diversidades. Ele transformava as suas experiências em adoração a Deus. E ali então, olha que coisa extraordinária, verso 14, você vai ter essa segunda marca dele aqui. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, porque o Senhor vai rejeitar Saul, ele perde a paz, ele perde a unção de Deus. A Bíblia diz que um espírito maligno começa a atormentar Saul. Quando Deus sai, quando a unção de Deus sai, gente, quando a bênção de Deus sai da nossa vida, o inimigo entra. É brecha, é porta aberta. E Saul foi obstinado. O problema do Senhor é esse. Saul não se inclinava a Deus. A marca de Saul era essa. A característica de Saul era essa. Era um homem que não se inclinava a Deus. E a maior característica de um adorador, sabe o que é? Se inclinar. Se prostrar. Tanto que há até uma mistura dessa palavra. Se prostrar a Deus, é reconhecê-lo como Senhor, se submeter a Deus, é uma forma de adoração. Tanto que é o problema de Saul, e a grande questão de Deus com Saul. Saul estava mais preocupado em sacrificar do que obedecer. E o problema de Deus com Saul era esse. E o grande a crise que Deus vai ter, que logo depois ele vai dizer assim, olha, eu te rejeito, daqui para diante eu vou achar outro, porque você não vai mais ser rei aqui não. Foi quando ele se precipitou para sacrificar. E Deus vai dizer para ele assim, mais importante é obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrifício de alguém que não tem um coração voltado para mim, um coração prostrado, um coração obediente. Então Deus rejeita, um espírito começa a atormentá-lo. Então o servo de Saul diz assim, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E Saul agora passa a viver no trono um homem atormentado. Ele estava no palácio, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, mas ele não tinha paz, ele não tinha Deus. Não há conquista nesse mundo que substitui isso que ele perdeu, gente. Por isso que nenhuma vitória, nenhuma conquista, nenhuma realização a custo da sua fé não vale a pena. E Samuel, gente, vai agora, depois de ungir esse jovem, trabalhar com ele, abençoar a sua vida, caminhar com ele bem de perto. Ele vai estar colado com Saul, Samuel vai estar junto, Deus vai ter uma obra para fazer nessa vida, e Deus coloca agora Davi lá, dentro do palácio. Os servos então começam a dizer, você está atormentado, e é dito assim, manda pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele dedilhará e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Tinha uma coisa que Davi era bom, em tocar harpa. Tocar harpa. Era um adorador. Desde moço, desde jovem. E ele vai, por esse dom, abrir uma porta e ele entra no palácio. E ali ele começa a servir a Saul. Primeira coisa que eu quero destacar para você, um homem adorador não é a coisa mais importante. Nós somos chamados, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus acha Davi, um homem segundo o seu coração, traz para perto, começa a trabalhar na sua vida, e ele já tinha essa marca. E a história é muito interessante. A Bíblia diz então que eles vão procurar. E respondeu um dos moços e disse assim, olha, eu conheço um, filho de Jessé, ele já tinha fama de ser um adorador, o belemita, que ele sabe tocar, e ele é forte, ele é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E a maior marca, e o Senhor é com ele. As pessoas já conheciam Davi. E o Senhor é com ele. Era um homem de Deus.
Era alguém que tocava e tocava na vida das pessoas com aquele dom, porque Deus era com ele e o Senhor é com ele. E no verso 19, então Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e este esteve perante ele. Olha que coisa extraordinária que acontece. Nada é por acaso, gente. Samuel vai lá, ungiu ele. Ungir é uma coisa. Ungir é o início, é o preparo. Ele não sai dali e senta no trono, mas no verso seguinte, Deus começa a mover as coisas lá na casa de Saul, no palácio de Saul, né? E a busca por um jovem que fosse adorador, que fosse cheio de Deus, porque tem que ser cheio de Deus para fazer o que ele vai fazer daqui para frente. O pai coloca ele num jumento, recheia aquele jumento de coisas para presentear um rei, carregou de pão, odre de vinho, cabrito, e enviou-os através de Davi, o seu filho. E o que vai acontecer aqui é muito interessante. A Bíblia nos diz que quando ele esteve perante Saul, a Bíblia fala que Saul, este o amou muito e o fez seu escudeiro. E vai acontecer aqui o que a gente vê em muitas passagens da Bíblia: ele achou graça perante o rei. Mas quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Quantas passagens a gente viu lá atrás? Deus faz com que as pessoas achem graça perante alguém. É quando Deus abre portas, quando Deus move a nossa história. Quando a gente serve a Deus e é um adorador, Deus tem um plano, um propósito à sua vida. É Deus que vai fazer com que você ache graça diante de alguém. Portas que se abrem, situações que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Mas é Deus agindo na história. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, é alguém que Deus coloca no lugar na hora certa, faz com que portas se abram, pessoas, ele vai se achar graça perante pessoas que são colocadas estrategicamente na nossa vida, e é Deus que faz isso. E a Bíblia diz que ele vai passar muito, amar muito a Davi, e vai fazer o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Olha que coisa, é Deus trabalhando, porque tudo isso que acontece é Deus trabalha. Deus faz com que as pessoas achem graça. E sempre foi assim. José no Egito, a história dele, você vê constantemente, no meio de todas as adversidades, Deus fez com que ele achasse graça perante Potifar, achasse graça perante não sei quem, foi indo assim até chegar onde Deus queria colocá-lo. Deus colocou ele do lado de Saul. Ele sai da casa do seu pai, ele passa a viver no palácio, e Deus começa a trabalhar na sua vida. E agora ele achou graça perante Saul. E quando o espírito maligno vinha sobre Saul, agora um verdadeiro adorador tomava da sua harpa, alguém cheio de Deus, dedilhava, e Saul sentia alívio, se achava melhor, porque o espírito maligno se retirava dele. Olha que coisa, isso aqui, gente, isso aqui é extraordinário. Momentos de adoração de Davi, alguém de Deus, um coração segundo o coração de Deus, cheio de Deus. O Senhor era com ele, quando ele tocava, quando ele cantava, quando ele louvava a Deus com seus dedos, o espírito se afastava daquele louvor. Coisa profunda, gente, coisa espiritual. Alguém segundo o coração de Deus, um adorador. Sabe quando você está em adoração, você está na presença de Deus. Era tão forte a presença de Deus, que os espíritos malignos não ficavam perto de Davi. Olha que coisa profunda. Ele se afastava até do próprio Saul, e o Saul sentia uma paz, porque era Deus ali. Deus já não estava mais com Saul, Deus estava com Davi, e Saul então trouxe Davi para perto, porque ele era cheio de Deus. Foi isso que fez com que ele achasse graça perante Saul. Coisa linda. A nossa preocupação deveria estar cheio de Deus. Isso vai tocar na vida das pessoas. E é como a gente diz popularmente: quem canta males, é exatamente isso que está acontecendo. Os males estavam sendo espantados da vida do próprio Saul. Você está cheio de Deus, o inimigo foge. Isso é bíblico, gente. Ele se afastava, porque era um momento de louvor. Ele tocava a harpa. Ele era um adorador.
que adorava a Deus em espírito e em verdade. E a presença de Deus ali naquele lugar, na casa, no palácio de Saul, que não tinha tudo, mas não tinha mais Deus. Quem tem tudo, não tem Deus, não tem nada. O próprio espírito maligno, diz o texto sagrado, se apartava dele e ele sentiu uma paz, porque era Deus na vida daquele jovem, que achou graça perante o rei. E Deus fazendo agora uma obra extraordinária, gente, extraordinária. Como é lindo ver Deus trabalhar. O homem segundo o coração de Deus. É isso aqui que a gente vê. É um adorador. Adora a Deus em espírito e verdade. Cheio de Deus. Com um coração voltado para Deus. Mas a gente tem que lembrar que um homem segundo o coração de Deus é um homem que não erra, que não peca. A gente vai ter que ver mais para frente o que vai acontecer na vida dele. E, na verdade, Davi era um homem como eu e você, meu irmão. Davi era um homem que errava e errava feio. Tinha suas falhas, tinha os seus erros, e aí a gente vai conhecer a pessoa quando ela erra. A verdade é essa. A gente revela quem a gente realmente é quando a gente errar. Quando a gente erra, a nossa reação àquilo tudo é que a gente vai ver. E o caráter de Davi vai ser aprovado no seu pecado, no seu erro, na falha que ele comete. E a gente sabe que depois, lá na frente, a palavra de Deus vai nos dizer no segundo livro de Samuel, depois ele vai assumir o trono, muita história, Deus vai trabalhar na sua vida, e ele vai cometer um erro grave. A gente conhece a história de Davi, né? A Bíblia diz que ele vai tomar a mulher de Urias. Ele vai cometer um pecado grave. Ele errou. No capítulo 11, você tem lá, encerra essa história com a morte de Urias, um erro grave que ele cometeu. Nos últimos versos desse capítulo, ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou, passou o luto, Davi mandou buscá-la, trouxe para o palácio, tornou-se a sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, encerra assim, a última palavra, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então como é que é, pastor? Me explica agora essa história. Um homem segundo o coração de Deus faz um negócio desse? Faz uma loucura dessa? E o texto é claro, isso foi mal perante os olhos do Senhor. Termina o capítulo assim. E ele ainda é um homem segundo o coração de Deus. Como pode agora Paulo citar lá na carta dos Coríntios um homem segundo o coração de Deus? Depois dessa acabou, Davi não é mais homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, um erro não define quem você é. Um erro não pode definir quem nós somos. Depende de como nós vamos encarar esse erro. Aprender com esse erro. Se submeter a todo um processo que Deus faz na nossa vida quando nós erramos. E aí é o que vai acontecer no capítulo 12. O homem segundo o coração de Deus, ele precisa ser provado também nos seus erros, não só nos seus acertos. Davi acertou muito, em muitas coisas, gente, mas ele também errou. E um erro não define a gente, não determina quem é você. Você não é definido por um erro que você cometeu na sua vida. Você pode mudar, você pode crescer, você pode aprender, mas tem um processo. Você pode continuar sendo um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Elas não podem te definir. Davi não é definido, aos olhos de Deus, por 2 Samuel capítulo 11. Não é definido por isso. Foi um erro grave, que trouxe consequências terríveis. A partir daqui a vida dele vai ter consequências sim, ele perde o trono, ele vai ter que fugir, um dos seus filhos se volta contra ele, todo um processo na vida dele, mas não definiu. Deus não deixou de tê-lo como o filho segundo o seu coração, porque lá na frente, na carta aos Coríntios, Paulo ainda reconhece, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus possui alguém, gente, aí que está, Deus escolheu ele, Deus escolheu amá-lo, usá-lo, apesar dele. É uma decisão, uma iniciativa de Deus. Então Deus que é que vai definir quem somos nós, e vai trabalhar a nossa vida, apesar dos nossos erros. E a gente precisa agora, para encerrar essa passagem na vida dele, que a gente tem que confrontar o problema, o que aconteceu na sua vida, que é muito importante para a nossa vida. Porque a gente vai errar, gente, pode ter certeza que a gente vai errar. Encobertar os nossos erros, a Bíblia diz que quem encoberta o erro não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, é uma promessa bíblica. Então, meus queridos, depois que tudo acontece, ele fez besteira,
ele pisou na bola. A Bíblia diz que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Ali é grave, o negócio é sério, Deus vai trabalhar na vida dele. Então vamos ver o que vai acontecer no capítulo 12, Davi depois que peca. Isso vai determinar quem ele é, porque é o seguinte, Saul também errou. E quando Deus mandava um profeta falar com ele, ele mandava matar o profeta. Muitos reis fizeram isso. Ele se rebelava contra. E isso aí é que é a diferença. Aqui, meu querido, você tem que ver o que vai acontecer na vida de Davi. A gente tem que encerrar com esse texto aqui, que vai trazer lições para nós preciosas. Então o Senhor vai enviar Natã a Davi. No 2 Samuel capítulo 12. E ele vai chegar para Davi e vai contar uma historinha. O profeta, quando começa com historinha, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai contar uma história. Vamos contar, senta aqui, eu vou contar a história para você. Natã disse a Davi: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. É uma historinha aqui, uma ilustração bonitinha aqui, né? Veio um viajante ao homem rico e não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar e comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Tem muita coisa aqui nesse finalzinho, gente. Por quê que o rei falou isso? Vamos lembrar, antes da monarquia você tinha a teocracia, aí você tinha os juízes. E você lembra que antes disso você volta lá para Moisés, né? Moisés era aquele que julgava o povo, né? Teve um momento que Moisés julgava aqueles milhares de pessoas, eles ficavam o dia inteiro para trazer as suas causas perante Moisés. Aí Jetro, seu sogro, falou assim: você não vai dar conta, você vai ter que distribuir isso aí. Então foram levantados homens para representar o povo, para julgar as causas através, né, da representação do povo, mas em nome de Moisés eles julgariam as causas. Depois disso você vai ter os juízes, então. É estabelecido os juízes. E Samuel é um dos últimos desses juízes. Samuel, então, as coisas eram levadas até esses juízes e eles julgavam as causas. Só que lembra que Samuel depois vai ser aquele que vai ungir Saul e vai começar a ter a monarquia. Aí os reis passam a julgar as causas. Então ele estava cumprindo aqui uma função real de juiz. E ele tinha que dar uma sentença. Você lembra? Depois Salomão vai ter um caso daquelas 2 mães que um bebê morre, e aí uma pega do outro e levaram para aqui, para Salomão. Então eram homens que precisam ter sabedoria, unção de Deus, discernimento, porque eles passavam a julgar. Então Davi aqui está julgando. E aí que é o problema. Ele mal sabia que ele estava dando uma sentença para ele mesmo, como justo juiz. Se essa história tivesse de fato acontecido, era um julgamento que precisaria de fato se cumprir e ser justo. Na lei de Moisés dizia que quando alguém roubava, dizia restituía 4 vezes mais. Isso prevaleceu, gente, até no Novo Testamento. Se lembra quando Jesus chegava numa casa de cobrador de impostos, que os cobradores de impostos, eles eram considerados homens corruptos, eles roubavam o povo. E quando ele se converte, ele fala assim: eu roubei alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Isso aqui é a lei de Moisés, gente. Então o justo juiz está aqui sentenciando uma causa de acordo com a lei. E ele estava agora não legislando, porque a lei estava pronta, ele estava só aplicando a lei. Era o que um rei fazia. Mal sabia ele que ele estava sentenciando contra ele mesmo. Tão certo como vive o Senhor, quem fez isso deve ser morto.
você vai descobrir que no final, o pedido de Davi para Natã, pede a Deus para que eu não seja morto. Porque ele sabia que a pena e a sentença dele era de morte para quem fez isso. E logo em seguida ele descobriu que foi para ele mesmo. E o pedido dele é para que Deus não o tirasse a sua vida. E aí ele fala assim, quem fez isso deve ser morto. E tem que restituir 4 vezes mais. Porque ele fez algo absurdo, não se compadeceu. Na hora, Davi vai ouvir de Natã, tu és o homem. Tu és o homem. Você acabou de dar sua própria sentença para você mesmo. Lembra, meu irmão, cuidado com esse negócio de julgar, porque nós seremos julgados como nós julgamos. Isso é uma lei. À medida com que você julga, você vai ser julgado. Por isso que a gente tem que ser misericordioso. Porque Deus é misericordioso com quem exerce misericórdia. E quem julga, Deus também julga. Isso é a gente que define a régua que Deus vai usar para a gente. E Davi aqui usou a régua mais alta. Esse homem deve ser morto. Aí Natã, esse homem é tu! Eu fico imaginando Natã ali, esperando ele dar a sentença. Essa era a ideia, gente. Foi uma pegadinha aqui, sabe? Porque ele era um rei, ele trouxe uma causa que não é historinha de criança não, gente. Isso acontecia todo dia. O rei se via diante de situações tão graves, as coisas mais complicadas chegar para ele. Ele tinha que julgar. E ele julgou. Esse homem tem que ser morto, esse homem é tu. Quando falou isso aí, ele caiu a ficha dele. Ele falou, nossa, acabei de dar a sentença para mim mesmo. Aí ele virou o jogo. Quem sentenciou a sua própria morte foi Davi. Davi está falando assim, esse homem és tu. Ele está agora identificando a pessoa. Diante de um tribunal em que o rei deu uma sentença, e a sentença tinha que se cumprir, porque o que o rei fala para voltar atrás. Isso era muito sério. Então o que nós estamos vendo aqui é algo muito sério. Era um tribunal, é um julgamento, e não tem como agora, não, esse sou eu, então não morre não. Não tem como voltar mais. Um rei não pode mais voltar atrás da sua palavra. Então o que Natã fez aqui foi muito sério. Ele pegou e fisgou e pá, e agora é tu, meu irmão. É isso mesmo, tem que morrer mesmo, só que tem um detalhe, só um detalhe. O homem que vai morrer se chama Davi e está sentado no trono. Esse homem és tu. Meu irmão, ali eu acho que Davi deu, nossa, que foi que aconteceu? Ele deu a sentença para ele mesmo. Deus vai dizer da boca de Natã, assim diz o Senhor Deus. Quando fala isso, gente, é Deus falando diretamente nos olhos de Davi. É Deus falando. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Agora vem a descrição de toda a sentença que Davi deu. A aplicação dela. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Agora vai vir Deus explicando para Davi o que Natã acabou de dizer. Eu vou provar para você que você é esse homem, quer ver? Aí Deus falou, agora é comigo. Natã, ó, quando o profeta falar assim diz o Senhor, todo mundo parava, gente. Parava porque aí é coisa séria. Aí o Espírito de Deus começa a falar. E ali então o próprio Deus entra naquele tribunal e começa a falar diretamente para Davi. Agora a aplicação e a explicação da sentença que Davi deu para ele mesmo. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, e a casa de Judá, e se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Agora Deus está mostrando que ele é aquele homem rico da parábola que Natã havia contado, e que ele sentenciou morte. Verso 9, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, é a mulher que tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, e a sua mulher tomaste por mulher. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor, da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas. O teu próximo aqui vai ser um próprio filho dele, que volta para sentar no trono dele, e toma todas as mulheres dele, e coloca uma tenda na praça, e ele vai entrar naquela tenda, e cada uma das suas mulheres, ele humilhou o seu pai dessa forma, e tudo perante todo Israel. Por isso que ele vai dizer exatamente assim: tomará das tuas mulheres a tua própria vista, darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Quando ele termina a sentença, qual que foi a reação de Davi? Sabe o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que não peca? É um homem que não erra? Não, meu irmão. É um homem que recorre à misericórdia de Deus. Logo em seguida, a palavra dele: eu pequei contra o Senhor. Ele está parecendo um ladrão na cruz. O ladrão na cruz, gente, falou assim: eu estou aqui porque os meus atos, eu mereço estar aqui. É reconhecer o próprio erro. Eu pequei contra o Senhor. E ele completa: disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto com isto que foi motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Olha que coisa tremenda. A sentença dele era de morte. E Natã está mostrando aqui: olha, mas você não vai morrer. Mas vai acontecer tudo aquilo que eu descrevi. Você só não vai morrer. Porque era para ele morrer. A sentença que ele mesmo deu para o seu próprio pecado, julgando uma história fictícia que na verdade era a sua própria história. Mas o que é mais importante aqui, gente, quando os reis eram confrontados pelos profetas, quando a gente erra, é que a gente revela quem nós somos realmente. E os reis, quando eles eram confrontados, o que eles faziam? Eles mandavam matar os profetas. Saul fez isso, ele se rebelava, ele não aceitava nada, ele não aceitava nem Samuel. Você lembra a história do manto? Que ele pega e puxa o manto de Samuel, rasga, e Samuel fala assim: ó, como rasgaste meu manto, Deus rasgou o reino de ti. E o problema dele era esse. Davi era um pecador, gente, como eu e você. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Só que a Bíblia nos fala aqui que quando ele é confrontado, ele fala: pequei contra o Senhor. E você quer conhecer um pouco mais de um coração segundo o coração de Deus? Lê o Salmo na sua casa, o Salmo 51. Eu não vou ler aqui, o tempo não permite. Aquele é um salmo de um verdadeiro adorador. Até porque a adoração, gente, a gente não adora a Deus só quando a gente está alegre. Porque esse é o grande problema nosso, né? A gente vai: não estou bem para ir na igreja hoje. Não, meu irmão, você não está bem, então é por isso que você tem que ir. Eu estou triste, então adora com tristeza. Eu estou feliz, adora com felicidade. Eu estou alegre, adora com alegria. Eu estou com dor, adora com dor. Meu irmão, adoração é isso. Não é uma representação teatral. Adoração é o coração do adorador como ele é. Mesmo em pecado, ele se coloca na presença de Deus e vem para pedir perdão. Eu pequei, então vem na igreja e pede perdão. No momento de adoração. Porque era isso que os adoradores faziam. Jesus vai contar de 2 que subiram ao templo para orar. Um batia no peito: graças te dou, Senhor, porque eu sou dizimista, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E fala assim: e eu não sou como esse outro aqui, ó. Ele julgou. Aí o outro batia no peito e dizia o quê? Tem misericórdia de mim, que sou pecador. 2 adoradores. Um pecador pedindo perdão dentro da igreja, no momento de adoração. E a Bíblia diz que esse voltou para casa com Deus, com a bênção de Deus. A sua oração foi ouvida. E a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então, Davi era o verdadeiro adorador. Ele transforma essa experiência dele em adoração. Agora, uma oração de confissão de pecado. Salmo 51, gente. Salmo 51, um dos salmos mais lindos, mais profundos, que surgiu de um coração que tinha pecado e cometido os maiores erros da sua vida, que marcou ele para sempre, mas não determinou quem ele era.
Ele não deixou de ser filho de Deus. Ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Você cometeu algum erro? Você precisa corrigir alguma coisa na sua vida? Faça como Davi. Eu pequei contra o Senhor. E lembra que pecar contra uma pessoa, primeiramente, sempre é contra o Criador. Ele não está nem falando, eu pequei contra Urias, ai meu Deus, eu matei Urias, eu pequei. Não, ele está claro, eu pequei foi contra Deus. O negócio dele era com Deus. Eu pequei contra o Senhor. Mas o Senhor vai perdoá-lo e ele não irá morrer. Eu não sei, meu querido. Um homem segundo o coração de Deus, eu não sei a sua situação, mas lembra, é um homem inacabado. É alguém que Deus ainda vai fazer uma obra. Deus ainda tem obra para fazer na sua vida. Um homem segundo o coração de Deus. A gente vê claramente aqui, é um homem que confessa, reconhece, se submete e se coloca nas mãos de Deus. E é um adorador, que até mesmo no seu erro, ele transforma aquilo em adoração. Então não importa o que você esteja passando, não importa que experiência você esteja vivendo, eu queria que agora a gente pudesse fechar os nossos olhos e falar, Senhor, eu quero ser alguém segundo o teu coração. Eu vim aqui para adorar. Eu não sei que dor você está carregando, que problema você enfrenta, mas o verdadeiro adorador, gente, ele adora em qualquer circunstância. É por isso que a gente não entende, porque a gente vê lá Paulo lá na cadeia louvando a Deus. Você tem que aprender a louvar na dor. Você está enfrentando uma dor? É para louvar na dor. Quando a gente peca, o que a gente faz? A gente adora como pecador, se prostra e confessa e lamenta e chora. Tudo é adoração perante Deus. É isso que Deus quer, um coração adorador. Você vem como você está e você coloca diante de Deus o que tem no seu coração. Senhor, tem um pecado no meu coração, então coloque perante Deus e confessa. Senhor, eu tenho uma dor, uma tristeza, então derrama perante Ele a tua dor. Lança sobre Ele a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós, diz a Bíblia, é promessa. Adorador é isso, o homem segundo o coração de Deus, essencialmente é um adorador. Que não cria condições ideais para adorar. Você não vai adorar nunca. Você nunca vai vir para adorar, você sempre vai ter um problema. Então você venha com o problema, com aquilo que te machuca, com aquele espinho na carne, com aquela dor, com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquela ansiedade, com as coisas que você tem para enfrentar essa semana, os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas no relacionamento, os problemas na família. O adorador é isso. Essencialmente, Davi, mais do que tudo, a maior marca de Davi, para mim, não era um herói de exército, ele era um adorador. Então feche seus olhos e adora. Adora a Deus, que a gente vai encerrar com uma oração final. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine através dessa passagem. Ó Pai amado, nós queremos ser segundo o teu coração, Senhor. Eu creio que ninguém aqui, Senhor, tem a arrogância de achar que não tem, ó Deus, nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro. Todos nós temos, e muitos erros, Senhor, muitos erros. Mas nessa noite, Senhor, nós viemos na tua casa com a nossa dor, com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade, com a alegria, seja como for, e até com os erros que nós cometemos essa semana, para derramá-lo perante o Senhor. Confessar os nossos pecados, pedir a tua misericórdia, o teu perdão, porque nós somos adoradores. É isso que somos, Senhor. E tu procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para mim a maior característica de Davi é que ele era um adorador. E ele adorava na alegria, na dor, na tristeza, em todos os momentos. Escreveu salmos lindos de adoração, de confissão, de lamento, de alegria, de livramento, em todos os momentos, Senhor. A sua vida era uma vida de adoração. É o que queremos ser essa noite, em nome de Jesus. Queremos sair daqui para te servir, Senhor, como verdadeiros adoradores. Aceita, ó Pai,
a nossa adoração. E faz de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Desde aquele mais moço que está aqui, Senhor, que ainda tem muito para crescer, muito para aprender, que o Senhor ainda quer trabalhar, matéria-prima bruta. É esse que o Senhor vai trabalhar e fazê-lo segundo o teu coração. Mesmo aqueles mais velhos que já cometeram erros, como Davi cometeu lá no passado, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, isso nos restringe, isso nos tira a nossa força, a nossa energia, a nossa vontade de adorar, Senhor. Mas em nome de Jesus, isso não vai definir quem somos. Não vai nos impedir, Senhor, de vir na tua casa e te adorar, e confessar, e pedir força, Senhor, para abandonar qualquer coisa que esteja nos afastando de ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ser verdadeiros adoradores. Tu conheces, Senhor, aquela família que enfrenta uma luta, uma enfermidade, uma crise, um problema, um conflito. Que eles nunca deixem de ser adoradores, mesmo nas horas mais difíceis. Nós estamos aqui para isso, para te adorar, Senhor. Para ser homens e mulheres segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.